Fala galera do Cinepop, aqui quem fala é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo de Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Então, continua vendo o vídeo pra ver o que a gente achou do filme. Sorry. But I've been looking for this all my life. São poucas as pessoas que nunca ouviram falar da franquia Indiana Jones. Afinal, ela foi responsável por catapultar Harrison Ford numa fama planetária, junto a filmes como Star Wars e Blade Runner, é claro. Mas é que o Indiana Jones ele se tornou um ícone da cultura pop que é relembrado até os dias de hoje, seja pelas gerações mais antigas ou seja pelas gerações mais novas. E agora, a gente retorna para essa franquia incrível que foi criada pelo Steven Spielberg, com um capítulo em que o Harrison Ford se despede como o Indy Jones. Eu já vou avisando que esse vídeo tem spoilers, então se você não liga para spoilers, pode continuar vendo, mas se você liga, eu aconselho você ver esse vídeo só depois de ter assistido ao filme. Nessa nova história, o Indiana Jones está passando por mais uma crise, porque ele está prestes a se aposentar do cargo dele de professor de arqueologia, e ele perdeu o filho, que infelizmente morreu, e ele está se separando da Marion, que é o par romântico dele de muito tempo, a gente já sabe quem é. E ele não sabe mais o que fazer, ele se sente inútil, ele se sente sozinho, ele se sente letárgico em relação ao que está acontecendo. E as coisas mudam mais ainda quando ele cruza caminho com a afilhada dele, Helena Shaw, interpretada pela vencedora do Emmy, Phoebe Waller-Bridge. Aquela que criou, escreveu e atuou em Fleabag. Ela tá em busca de uma relíquia que tem poderes... Uma relíquia muito antiga, criada pelo filósofo e matemático grego Arquimedes, que tem o poder de prever fendas no tempo. O que significa que essa relíquia tem a possibilidade de levar as pessoas para o passado, ou para o futuro. E ela diz que ela quer continuar o trabalho do pai, mas na verdade ela quer colocar as mãos na relíquia para poder vender para colecionadores de relíquias roubadas, e ficar com o dinheiro para poder sobreviver. Porque ela carrega muitos traumas, porque ela não sabe o que fazer além disso para poder se manter viva. E ela consegue fazer isso. E, fugindo das pessoas que também querem botar a mão nessa relíquia para fins muito cabulosos, ela arrasta o Indy nessa aventura, tirando ele da tão sonhada aposentadoria e levando ele para várias partes do mundo para poder recuperar juntar as duas partes da relíquia, porque ela foi dividida em duas, e impedir que ela caia em mãos erradas. Como já falado, o filme foi dirigido pelo James Mangold, e ele é conhecido bastante pelo trabalho dele em Logan, que se tornou um dos grandes filmes de herói do século, e que é muito bom. Então a gente já estava com uma expectativa bem alta para poder assistir a longa-metragem. E ele conduz a narrativa de um jeito muito fluido, por assim dizer. Tem algumas barrigas, algumas cenas de ação são muito longas. Mas assim, isso não me incomodou. Só acho que um pouco ali aqui, que era um pouco previsível demais ver isso nas telonas. Mas assim, as cenas são muito bem coreografadas e elas resgatam aquela nostalgia dos filmes originais. Então foi bem divertido assistir nos cinemas. Eu recomendo que todos assistam na maior tela possível porque vale muito a pena. E ele também fica responsável pelo roteiro, ao lado de outras pessoas que ajudaram ele a escrever a história. E a história é bem redondinha, mas como eu já falei, tem umas barrigas que poderiam ser enxugadas, assim, pra não ficar tão cansativo. O filme tem 2 horas e 20, se eu não me engano, e parece um pouquinho mais longo, mas é uma despedida muito bem-vinda pro personagem e pro Harrison Ford, porque os dois merecem, né? A gente sabe disso. Então o roteiro leva a gente numa viagem pelo mundo e, como já era de se esperar, tem uma narrativa envolvendo nazistas. Tanto que o principal antagonista, ele posa com a identidade do professor Schmidt, que é interpretado pelo Mads Mikkelsen, mas na verdade o nome dele é Jürgen. Ele era um nazista na época da Segunda Guerra Mundial, lá em 1930, final dos anos 30 até meados dos anos 40, e ele não aceita que os nazistas perderam. Então ele quer colocar as mãos na relíquia para poder voltar a 1939, matar o Hitler, né, que foi o grande símbolo do nazismo,
e fazer com que as coisas funcionem e com que os Estados Unidos, Rússia e todo mundo que se opôs ao nazismo não vença a guerra. Então é exatamente isso que ele quer fazer. E é uma história assim, não existe muita originalidade numa história desse tipo, a gente já viu isso várias vezes. Inclusive a gente já viu isso em um pequeno trecho de uma série animada chamada Rick and Morty, que colocou, trouxe o Hitler de volta para poder fazer uma pequeniníssima sketch. Então isso me lembrou de algumas incursões que tiveram por aí na televisão, no cinema. Então não tem muita originalidade, mas isso não significa que não seja divertido, muito pelo contrário. É uma história que a gente está acostumado, mas às vezes é bom a gente ver um filme assim, porque a gente esquece dos problemas, esquece da nossa vida, e a gente é transportado por um mundo que fez parte da infância de muita gente e continua sendo redescoberto até hoje. Uma coisa que eu achei interessante é que você precisa ter conhecimento dos outros filmes para entender quem é Indiana Jones, o que ele fez, porque ele tem muitas referências aos outros filmes, mas você não precisa ter visto para poder entender essa história. Que a gente está apresentando principalmente a Helena, né, a Phoebe Waller-Bridge. Então isso funciona muito bem, pelo menos na minha opinião. Uma das coisas que me incomodou foi o uso de um CGI que deu pra ver que era CGI que quebrava um pouco a magia. Dá pra ver muito bem. Porém, de qualquer forma, o filme apresenta muitos personagens novos e cada um tem o seu momento de foco. Tem um personagem chamado Reinaldo, que é interpretado pelo Antônio Bandeiras, que ele é construído como se fosse um aliado muito próximo do Indy, e ele tá disposto a morrer por ele. Que é o que acontece. Já falei que tinha spoilers desse vídeo. Que é o que acontece. Mas eu acho que ele foi um pouco desperdiçado, porque o Antônio Bandeiras é um grande ator e eu acho que ele podia ter tido mais tempo de tela e mais desenvolvimento, mas eu entendo o papel dele dentro do filme porque funcionou. Uma das coisas que funciona muito bem no filme é a química entre a Phoebe Waller-Bridge e o Harrison Ford. Eu acho que eles trabalham muito bem juntos em cena. E também é preciso mencionar a presença do Ethan Isidoro como o jovem menino chamado Ted, que ele é praticamente a Secla de crimes da Helena. Ele é um menino que ajuda ela o tempo inteiro a fazer tudo o que ela precisa, e parece que ele enxerga ela como uma figura materna. E ele acompanha os dois nessa aventura mágica, e ele consegue salvar praticamente todo mundo. O trabalho desse menino no filme é muito, muito bom. E me lembrou do Ke-Huy Quan, que trabalhou muito pequenininho com o Harrison Ford nos primeiros filmes do Indiana Jones. Eu acho que a presença dele foi um ar de originalidade assim, que trouxe um saudosismo muito bem-vindo, sem ficar muito na pedância, sabe? Então eu acho que esse foi um dos pontos muito fortes do filme. Então é isso, gente. Eu não queria dar tantos spoilers, mas alguns são precisos, porque senão não dá pra entender a história e da onde o Indy sai, pra onde ele vai. E eu espero que vocês tenham gostado da crítica em vídeo. Eu espero que vocês assistam no cinema, porque vale a pena sim, é muito divertido, cumpre comprometido e vocês vão sair satisfeitos do cinema. E depois que vocês assistirem, venham pra cá e comentem o que vocês acharam, que eu quero saber, obviamente. Então, um grande beijo pra vocês e muito obrigado de novo.